Boa noite, quinta-feira, 18 de agosto. Às vésperas do Dia Nacional do Orgulho Lésbico, a gente vai receber a ativista Tamires Mota para comentar a importância da visibilidade para essa causa. Vamos falar também das batalhas que casais homoafetivos enfrentam na justiça. O casamento em cartório foi garantido há 3 anos, mas os casais ainda têm dificuldades para registrar os filhos. Em plena Olimpíada, você vai conhecer um projeto que pede ajuda para financiar o pontapé inicial de atletas que um dia podem representar o país. A gente começa essa edição falando de garantia de direitos para casais homoafetivos. Faz 3 anos da determinação do Conselho Nacional de Justiça que obriga cartórios a fazerem um registro de casamentos homoafetivos. Foi um avanço importante, mas como não houve alteração na Constituição para reconhecer esse tipo de união, os casais ainda têm que brigar na Justiça por direitos básicos, como de poder ter o nome dos 2 pais ou 2 mães na certidão de nascimento do filho. Nós vamos conhecer a história de gays e lésbicas que lutam por esses direitos e comemoram cada conquista. 2012 foi um ano decisivo para o Cauê e o Charles. Nós mostramos aqui no Nesp Notícias que eles foram o primeiro casal homoafetivo de Bauru a ter o direito ao casamento civil reconhecido. Quase 4 anos depois, eles têm uma lista de conquistas obtidas graças à certidão de casamento. Foi muito mais fácil para a gente conseguir a conta conjunta no banco, que antigamente eles pediam um documento que comprovasse um parentesco. A certidão de casamento, mais do que isso comprova. O financiamento de um terreno nosso. Na época eu trabalhava numa empresa que eu não podia colocar ele como adicional no meu convênio. Depois, com a certidão, eu consegui pôr. O casamento também foi a oportunidade de o relacionamento ser aceito na família. Eles sofreram bastante com o preconceito. Por esse entrave familiar ter sido muito fervoroso assim, contra nós, e este papel ser realmente um documento que fala, vocês podem ficar juntos, então veio como um presente divino, digamos assim, na nossa vida, que veio para consolidar fortemente a nossa união, diante inclusive da nossa família. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo em 2011. Mesmo assim, os cartórios só passaram a ser obrigados a registrar casamentos homoafetivos 2 anos depois, em 2013, após uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, o Cauê e o Charles se orgulham tanto da conquista 1 ano antes da obrigatoriedade. Até hoje, eles ajudam outros casais que têm o mesmo sonho. Com toda a paciência, vai lá, pega, conversa, explica, porque a gente sabe que a situação pré-legal não é uma situação boa, né? É uma situação meio que difícil, porque a partir do momento que o Estado aceita, a sociedade acaba seguindo a mesma toada e aceitando também a união das pessoas do mesmo sexo. Mas essa é uma luta que não chegou ao fim. Nem a Constituição Federal, nem o Código Civil foram alterados após a resolução do CNJ. E isso traz impactos nos direitos dos casais homoafetivos. É muito importante que haja essa modificação para que todos sejam reconhecidos como iguais. O casal hétero não paga imposto? O casal homossexual também não paga imposto? Por que não tem essa igualdade de direitos? A André e a Rita sabem bem o que é lutar por igualdade. Elas estão juntas há 19 anos. Depois de enfrentar a resistência da família, tiveram que batalhar muito para ter o direito de casar no civil. A gente entrou porque a gente sabia que tinha alguma jurisprudência, aí, acho que foi no Sul, alguma coisa assim. Aí a gente tentou entrar aqui, aí a juíza negou. E depois de 1 ano, aí abriu jurisprudência em Bauru. Não, em Bauru minto. E no estado de São Paulo. Daí a gente conseguiu. Foi lá e aí a gente fez no cartório.
Hoje elas enfrentam uma nova disputa judicial. Apesar de o filho Manuel já ter os sobrenomes das duas, apenas o nome da Andréia, mãe biológica, consta da certidão de nascimento. A batalha é para que o nome da Rita também seja inserido no campo de filiação. Assim, ela também seria reconhecida oficialmente como mãe. Evitaria muita questão jurídica, burocrática, na questão de que um convênio médico, tipo, se acontece alguma coisa comigo, ele não recebe uma pensão futuramente, vamos supor assim, se um caso faltar. Se eu sair com ele, eu não posso provar que ele é meu filho. Tem várias questões que pode me comprometer até. Foi um sonho nosso, a gente sempre quis, eu muito, ser mãe. Então eu acho que não pode ser só meu, tem que ser dela também. Não é uma briga, uma conquista só minha, é nossa, entendeu? E elas já deram entrada em um processo para pedir a mudança da certidão, mas estão apreensivas, já que o julgamento será feito pela mesma juíza que se negou a converter a união estável delas em casamento, um direito que já estaria garantido se a legislação tivesse sido atualizada. Eu espero que ela assine para mim poder sair na rua e falar, esse é meu filho, né? E ele poder me chamar de mãe sem que ninguém coloca um ponto de interrogação perguntando, mas será? Por quê? Entendeu? A partir do momento que eu não dependo de ninguém. Eu trabalho, minha esposa trabalha, a gente segue uma vida normal como todo mundo. E olha só, a Rita e a Andréia não precisam esperar mais. Elas acabaram de receber agora à tarde a certidão de nascimento do Manuel com o nome das duas na filiação. A juíza, enfim, autorizou a inclusão do nome da Rita e o documento foi expedido hoje. A legislação eleitoral, ela elenca diversas atitudes, condutas nas quais o poder público está proibido de agir, visando até mesmo ajudar algum candidato da sua preferência. Um exemplo que a gente pode dar é a transferência de servidor, é a abertura de concurso público, nomeação de pessoas. Existem algumas exceções, concursos públicos que já estão homologados, pode ser chamado, mas você não pode abrir um concurso, o poder público, a União e o Estado não pode repassar dinheiro para o município, o prefeito eventualmente não pode se indispor com algum servidor e querer transferir ele, não pode haver inauguração de obras públicas, não pode haver showmícios. Então tudo que leva o poder público a beneficiar determinadas ações políticas estão proibidas em função da legislação eleitoral, porque a legislação eleitoral prevê a igualdade de tratamento entre as partes. E depois do intervalo, a gente volta a falar sobre a garantia de direitos para o público LGBT. Amanhã é o Dia Nacional do Orgulho Lésbico e para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a ativista Tamires Mota. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente fala mais sobre direitos do público LGBT. Amanhã é o Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Nós vamos saber mais sobre o significado dessa data com a ativista Tamires Mota. Ela também é membro do coletivo feminista Abre Alas da Unesp. Tamires, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Tamires, a gente acabou de ver a reportagem dos casais homoafetivos que, mesmo tendo o direito de ter o registro do casamento no civil, eles ainda enfrentam dificuldades. Muitas pessoas podem imaginar que os direitos seriam automaticamente estendidos, né? Os direitos que os casais heterossexuais têm seriam automaticamente estendidos a esses casais. Nós vimos que não, dada a luta, né, da Rita e da Andréia para ter o nome no registro do filho. O movimento luta pelo quê? Por uma alteração da Constituição? Esse seria o ideal mesmo? Esse seria um dos ideais, né? A alteração, essa atualização na Constituição é extremamente necessária, justamente para evitar uma margem para que juízes utilizem isso para não aceitar o casamento ou, por exemplo, como a reportagem mostrou, colocar o nome das duas mães no registro do filho. Mas essa é só uma das questões jurídicas que a gente luta, né? Para ir na raiz do problema, a gente precisa também discutir isso dentro dos cursos de direito, falar sobre a LGBTfobia, tipificar a LGBTfobia como crime e a lesbofobia também tipificada como um crime específico, porque a gente também passa por violências específicas. Tá certo. Então, além de reconhecer a união homoafetiva como um casamento, como qualquer outro, tem essa questão também de criminalizar, né? Sim, a LGBTfobia.
E falando então sobre amanhã, é uma data que marca o movimento lésbico, né? O Dia Nacional do Orgulho Lésbico, dia 19 de agosto. Qual que é o significado? Por que foi criado esse dia? Ele remete a uma questão histórica, assim, né? Na época da redemocratização, existia um forte grupo de mulheres lésbicas que militavam. E existia um bar chamado Ferros Bar, em São Paulo, onde os grupos LGBTs geralmente se encontravam para ter um ambiente mesmo de socialização, né? Já que naquela época eram muito reprimidos. E aí nesse dia, no dia 19, a gente chama de Stonewall brasileira, porque foi o dia em que algumas mulheres tentavam vender um fanzine, né, um documento ali para falar sobre sexualidade, e foram bastante reprimidas por seguranças, agredidas. A Rosalie Holt era uma das principais cabeças desse movimento, e nesse dia elas decidiram se colocar contra essa violência, invadiram o bar e aconteceu um pequeno conflito, assim. Elas pediram para que as pessoas respeitassem, aceitassem os grupos lésbicos e ficou conhecido como a Stonewall brasileira. E no fim do mês tem uma outra data importante também, é o Dia da Visibilidade Lésbica, né? Remete a uma outra origem? Sim, o dia 29 de agosto tem outro significado. Durante essa época da redemocratização, os grupos se organizavam para tentar criar grandes seminários para discutir as questões referentes à sexualidade, né? E aí o SENALE, que é o Seminário Nacional de Mulheres Lésbicas, foi criado no dia 29 de agosto, justamente para ser a maior organização para falar sobre todos os temas que a gente precisava trazer visibilidade. Então, sexualidade, violência, movimentos sociais, enfim. A visibilidade, quando você fala em visibilidade lésbica, o termo lésbica ele tem uma conotação, você até me diz anteriormente, política, né? Explica pra gente, tem uma diferenciação dentro do grupo das lutas, das bandeiras do movimento LGBT? Isso, porque quando a gente fala em gay, o imaginário popular imediatamente remete a um homem com um outro homem, né? Dois homens gays. Então a gente reivindica a palavra lésbica como uma palavra política, justamente para que imediatamente as pessoas remetam isso a duas mulheres, ou uma mulher lésbica mesmo. Então, quando a gente faz isso, a gente tira a palavra lésbica das sombras, né? A gente dá maior visibilidade para as nossas causas, para as nossas questões que são muito específicas e que são muito diferentes das outras siglas da comunidade LGBT. A violência que a lésbica sofre é diferente também? É totalmente diferente. Quando a gente fala de violência contra mulheres lésbicas, a gente está falando também de estupro corretivo, que acontece muito. Estupro corretivo? Corretivo, isso. Que é justamente o estupro para você tentar corrigir a pessoa. Você acha que ela não é dona do seu corpo, que a sexualidade dela é errada, então ela é violentada para tentar provar isso. Além disso, existe uma luta na comunidade médica muito grande para prevenção e saúde da mulher lésbica. É uma coisa que a gente reivindica muito, porque não existe. Assim, não existe um método de prevenção específico para nós. Não existe um diálogo específico para nós. Geralmente, não existe, por exemplo, métodos preventivos específicos para mulheres lésbicas. Então, é uma coisa que a gente reivindica. E aproveitando, Tamires, que a gente está em pleno maior evento esportivo do mundo, nunca se especulou tanto sobre a orientação sexual dos atletas. E a nossa primeira medalha de ouro, da Rafa Silva, do judô, e ela é lésbica. Você acha que esse tipo de visibilidade que esses atletas trazem, essa visibilidade ajuda a diminuir o preconceito ou ela vem também acompanhada de uma certa hipocrisia? Ela é aceita, ela é aclamada porque foi ouro, porque foi bem-sucedida? Eu acho que existe muita hipocrisia, justamente porque eu acredito que se ela tivesse perdido, o tratamento que ela recebeu, não só da mídia, mas principalmente dos internautas, das pessoas no geral, teria sido muito diferente. Então, no fundo, existe muita hipocrisia. As pessoas precisam começar a lidar melhor com a sexualidade e entender que ela não é só uma mulher lésbica, né? Ela também é uma mulher negra, periférica. O fato dela ter chegado lá não altera nenhuma dessas interseccionalidades. Mas, por outro lado, isso também ajuda muito nessa questão da visibilidade. Quanto mais a gente fala de mulheres lésbicas, mais abrem-se as portas para esse diálogo na sociedade, para que a gente possa emplacar mais conversa sobre isso e tentar diminuir a violência e a própria hipocrisia.
Tá certo, Tamires. Muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui no Unesp Notícias. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto que pode formar os jogadores que estarão nas próximas Olimpíadas pelo Brasil. É o Ressaca Futebol Clube e os gestores estão em busca de patrocínio para que mais talentos sejam descobertos por meio do esporte. Voltamos já já. O reitor da Unesp, professor Júlio César Durigan, foi nomeado pelo governador Geraldo Alckmin como novo conselheiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. O decreto com a nomeação foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Durigan foi escolhido de uma lista tríplice, que contou ainda com a indicação de Helena Bonciani Nader, professora da Universidade Federal de São Paulo, e Sérgio Augusto Moraes Carbonel, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas. E o reitor da Unesp terá um mandato de 6 anos e vai ocupar a vaga deixada pela também professora e pró-reitora de pesquisa da Unesp, a Maria José Giannini. Vamos rever agora mais uma iniciativa que faz parte dos 40 anos da Unesp. É uma demonstração de que a universidade pode aliar o ensino, a pesquisa e a extensão para propor inovações. A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu é referência em pesquisas com animais e a fábrica de ração, que funciona no local, contribui com a excelência no ensino. Foram investidos R$ 1.100.000 em equipamentos. As máquinas automatizadas têm capacidade para produzir cerca de 5 toneladas por hora. O mercado de trabalho nesta área é ávido para profissionais que sejam muito bem informados, tá? E você vai ter hoje, exatamente, você vai poder proporcionar ao nosso aluno, tanto de graduação como de pós-graduação, que essa formação seja extremamente sólida. Então eu acho que o aluno da Unesp hoje, que passar por essa fábrica, ele sai na frente hoje em termos de mercado. Hoje no Brasil você não tem uma fábrica desse porte, com essa capacidade de produção e assim, obedecendo todas as boas práticas de fabricação que são exigidas pelo serviço de fiscalização. Formação sólida e preparação do aluno para o mercado de trabalho fazem parte dos 40 anos da Unesp. Agora chove forte em pontos isolados do estado, na região leste e no sudoeste, ali próximo a Assis. Essa chuva pode chegar hoje ainda a Bauru. Vamos ver como fica o tempo amanhã. A sexta-feira deve ser com tempo instável em todo o estado de São Paulo. Pode chover a qualquer hora do dia e as temperaturas continuam altas. Em Bauru também podemos ter chuvas isoladas amanhã. Neste momento, a umidade do ar é de 44%. A velocidade dos ventos é de apenas 2 km por hora. Hoje a mínima foi de 15 e a máxima chegou a 30 graus. Para esta sexta, a previsão é de ainda mais calor. Os termômetros devem variar entre 17 e 32 graus. O brasileiro tem acompanhado a Olimpíada com um coração na mão, torcendo para muitos atletas que até então nem conhecia. São talentos de alto rendimento que costumam ter um começo comum. Foram descobertos num projeto de esporte de bairro. Aqui em Bauru, uma iniciativa desse tipo tira meninos e meninas das ruas para treinar futebol. É o Projeto Ressaca e eles estão em busca de apoio. A Sandra é mãe do Christian e eles moram em Santa Cruz do Rio Pardo. A distância não foi empecilho para que ela trouxesse o garoto até Bauru para aprender a jogar futebol. Aqui ele tem bastante visibilidade. As pessoas confiam no desenvolvimento que ele tem, na habilidade que ele possui, então percebo que ele tem um pouco mais de responsabilidade, o carinho que ele conversa com a gente já é diferente, não é como antigamente. A criança, quando ela vem no nosso projeto, ela tem que estar matriculada à escola, tá? Nós fazemos do acompanhamento escolar juntamente com a família. E assim, todas as bases, disciplina, educação, comprometimento, dar o amor ao próximo.
A principal função do projeto é social, mas também desperta nas crianças a vontade de um dia se tornarem profissionais. E uma parceria recente com o Atlético Paranaense pode fazer dessa ideia algo possível. O Christian mesmo vai para Curitiba no fim deste mês. Um teste no Atlético Paranaense para futebol. E o que você está esperando desse teste? Que eu posso ir lá morar. Pra lá. O sonho dessas crianças pode estar mais perto de ser realizado. É que o projeto foi contemplado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, que permite a captação de recursos. Ao todo, até R$ 78 mil podem ser arrecadados junto a empresas interessadas em converter em doação parte do imposto devido ao Estado, um dinheiro que já teria destino certo por aqui. A ideia do projeto é nós melhorarmos a nossa estrutura, que hoje nós atendemos 250 crianças, nós temos 4 núcleos. A ideia é expandir mais as atividades e dar uma melhor qualidade para nossas crianças, né? Mas eles precisam conseguir até 35% do valor até o fim do ano para não perder o benefício. Uma tarefa difícil, já que os empresários da cidade ainda não conhecem bem esse tipo de doação. As empresas elas acham que tem muita burocracia e na verdade não tem. É tudo de uma forma simples, prática, via site do posto fiscal. A empresa ela não vai ter custo algum, então eles acham que vão ter custo. Não tem custo algum, que é o imposto que ela ia pagar para o governo, ela vai repassar para o nosso projeto e para ela vai divulgar a marca do nosso projeto. Luana é uma das poucas meninas do projeto e com 13 anos, olha só o trabalho que ela dá em campo. Como todos aqui, também sonha com uma chance no futebol e acredita que o apoio das empresas fará toda a diferença. Eu acho que vai ter muito mais testes, mais oportunidades para a gente poder jogar em outros times, para todos. É o que você sonha para você, continuar jogando futebol? Sim, claro. Que os empresários entendam o recado dela. Então, empresários que quiserem contribuir com o Ressaca devem procurar o diretor do projeto, o Alexandre Previdello. O contato é pelo celular 981350065 e também pela página no Facebook Ressaca Futebol Bauru. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Down.